Olá, gente! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu tô aqui com minha grande maleta porque esse é um vídeo muito especial para mim e eu acho que pode ser muito incrível para vocês também. Esse é um vídeo onde eu vou analisar e reviver minhas antigas artes, então eu vou voltar uns 5, 6 anos. E eu já fiz um vídeo por aqui também falando um pouquinho sobre continuar, sobre a importância da gente continuar, né? E eu acho que esses 5 anos, na verdade esses 6 anos, né, de arte que eu vou trazer aqui e conversar um pouquinho com vocês, é um trabalho que eu continuei, que eu venho continuando, que eu acho que eu nunca vou finalizar. Então acho que vai dar pra gente conversar bastante sobre isso. Eu espero que inspire vocês a começarem, a continuarem, a criarem. Quero também que vocês comentem aqui se vocês já fizeram isso, de olhar para as artes antigas de vocês, de comparar, de analisar, de ver o que mudou. Eu recomendo muito que vocês façam isso de tempos em tempos, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, porque é muito legal ver essas mudanças e ver também o que não mudou, a temática que é de fato a temática da sua arte, que tem a ver com o seu estilo também artístico. Fazendo isso, você consegue de fato entender sobre o que eu quero falar como artista, porque às vezes a gente fica nessa dúvida, né? Quem sou eu, assim, na fila da arte, na fila dos artistas? O que eu quero falar? O que eu tenho para expressar? Como é algo às vezes muito natural, que a gente só precisa fazer isso, só precisa pegar um papel e escrever e pintar e colar e rasgar, a gente às vezes não sabe sobre o que a gente está falando, porque é tão instintivo e natural e intuitivo que se alguém perguntar sobre o que é a sua arte, o que você está falando, você não sabe de forma consciente. Eu pelo menos era muito assim, e fazer esses exercícios de olhar para as minhas artes me faz ver de fato qual temática, qual é a minha busca no final das contas, qual é o meu mito pessoal, o que eu quero falar, o que eu quero expressar, tanto para mim mesma quanto para o mundo. Então, é um exercício legal que eu quero fazer aqui com vocês. Espero que inspire vocês também. Vamos lá, então. Aí, agora foi. Gente, eu tô com esse microfone agora porque meu celular acabou a bateria, eu tava gravando com outro microfone. Se o áudio ficar meio diferente, me perdoa. Mas vamos lá, vou começar com essa pastinha amarela aqui. Tem minhas colagens no tamanho A4, que é o tamanho que eu tô mais acostumada, que eu faço mais arte assim com esse tamanho. E de uns anos pra cá, de uns 2 anos pra cá, eu venho sentindo muita vontade de fazer artes maiores, né? De sair desse tamanho A4, A5 e ir para um tamanho A3, A2, quem sabe. Então, venho tendo mais confiança, sabe, para fazer algo um pouco maior. Esse ano eu acho que eu tô nesse momento. Só falando que aí eu já vejo uma grande mudança, que é essa questão dos tamanhos, né? Mas aqui, né, no começo, por exemplo, com essa arte desse menino, eu usava muito, realmente, colagem em papel e cola só, né? Então eu não colocava outros elementos, não usava muito da técnica mista, que é algo que hoje eu faço muito. Então, hoje, por exemplo, eu olharia para essa arte do menino e eu não finalizaria ela assim, não que eu ache que esteja ruim, porque eu gosto muito dessa arte. Hoje, não sei, hoje eu já ia ter um ciricutico, ia querer incluir mais coisas, querer colocar mais algum outro elemento. Então, essa é a primeira mudança que eu vejo, assim. Eu acho que antes eu era mais simples e hoje eu complico um pouco mais as coisas, não sei. Não sei se é complicar, mas também eu me sinto mais confiante para incluir mais elementos. Essa aqui também é uma arte que eu gosto muito, Miragem ou Milagre. Inclusive, eu fiz print dessa. Todas essas artes que eu tô mostrando para vocês, que são bem antigas, são de 2016, 17, 18, eram artes que eu fazia prints e eu vendia em feiras de arte, tinha um site também que eu vendia. Um elemento que eu vejo que sempre foi presente nas minhas artes e segue sendo até hoje é o olho. Então, sempre tem um elemento, se não tem um recorte de olho, vai ter um desenho de olho. Alguma coisa assim com essa coisa do olho que eu sempre fui fascinada. Aqui também tem esse recorte que eu vejo que tá bem cagado o recorte, mas assim, ok, tá tudo certo. Processos. Provavelmente eu tava começando a aprender a mexer no bisturi, né, que é uma ferramenta diferente da tesoura ali para recortar, você precisa ter uma precisão um pouco maior.
Aqui nessa arte, por exemplo, eu já começo a incluir a técnica mista. Então, eu comecei a incluir tinta, né? Desenho ali com canetas, posca. E aqui nessa fase da minha vida, era uma fase que eu tava muito no astral, literalmente. Tava ali na minha fase Tim Maia racional. Pra quem tá ligado dessa fase do Tim Maia, muito da espiritualidade, da astrologia, inclusive já trabalhei com astrologia, com leitura de mapa astral. Hoje eu sou uma ex-astróloga. Ainda amo a astrologia, mas hoje eu vejo de outra forma, de uma forma muito mais simbólica, não com esse lado de previsões e todo esse rolê, já não acredito mais tanto nisso, mas ainda acho que é um estudo muito legal, muito interessante. E foi um estudo que influenciou muito a minha arte, não tem como eu não mencionar a astrologia e toda a questão mística também, porque, inclusive, antes, né, de ser Júpiter, só Júpiter, o meu Instagram e a forma que eu assinava as minhas artes, vocês vão ver aqui, era Mystic Júpiter, porque eu tava dentro desse universo místico, mas assim, mergulhada mesmo, nesse universo místico. Hoje eu senti de tirar o Mystic, na verdade faz uns 3 anos que eu não assino mais minhas artes como Mystic Júpiter, e veio de forma muito natural, porque eu fui mudando, as temáticas, as minhas crenças, aquilo que eu vejo, que eu percebo, foi mudando, e isso tá muito refletido aqui na minha arte. Essa aqui, da Nara Leão, aqui também já tem elementos com a caneta, né, prateada. Essa aqui já é também muito interessante, porque aqui eu comecei a introduzir um pouquinho da xilogravura. Em 2018, eu fiz um curso de xilogravura com o Santídio Pereira lá em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, que foi um marco para mim, assim. Eu aprendi muito sobre processos criativos. Foi a primeira vez que eu estive em grupo com outros artistas de forma tão próxima. E assim, eram encontros semanais. Então, fiquei ali durante 6 meses, toda semana, criando, produzindo, estando com outros artistas, mostrando minha arte para outras pessoas. Então, foi uma experiência muito rica para mim. E essa frase, né? Quem tem medo de morrer? Eu acho que essa temática da morte sempre esteve presente na minha vida, não só nas artes, mas até em textos que eu escrevia. Sempre fui de questionar muito essa questão da morte, da vida, da experiência, do que a gente tá fazendo aqui, para onde que eu vou, quem eu sou, essas buscas bem místicas e filosóficas mesmo, que a gente nunca vai encontrar uma resposta em vida sobre essas questões. Eu acho. Quem sabe um dia, né? A gente tá lá, quem sabe. Mas, por enquanto, eu acho que são só muitas suposições e muita viagem. Então, eu tenho que tentar me contentar com essas 50 mil perguntas sem respostas. Isso, pra mim, é muito difícil. E a arte é meu refúgio pra eu conseguir não pirar tanto com esses questionamentos sem respostas da vida. Outro ponto, assim, que eu acho que sempre esteve presente na minha arte é a figura da mulher, né? Isso é algo que, de fato, sempre esteve presente na minha arte até hoje, e eu nunca tinha parado para perceber, para pensar sobre isso, sabe? Por quê? Até que um dia eu fui fazer uma entrevista, me chamaram para dar uma entrevista para eu falar um pouco sobre as artes, e aí me perguntaram, por que você inclui sempre as mulheres ali na sua arte e tal? E eu não soube muito bem responder, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso de forma consciente. Nunca foi proposital, né? Era sempre a imagem que me chamava aos olhos, que é a temática que eu quero falar, que eu quero mostrar. Então, hoje eu faço isso de uma forma um pouquinho mais consciente, talvez, porque eu quero firmar o fato de eu querer questionar várias questões do universo feminino. E, inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo sobre o livro O Mito da Beleza. E eu acho que esse livro, inclusive, O Mito da Beleza, para mim foi um estudo. Não foi nem só uma leitura incrível, assim, mas foi um estudo para minha arte. Porque eu sei o quanto aquele livro me traz um gás de raiva para eu continuar criando e desconstruindo essas imagens do feminino que são muito vistas principalmente em revistas, né? Que é o meu material principal de trabalho. Tudo isso, né, a gente vai observando com o tempo, observando, olhando ali para as nossas artes. Aqui tem alguns experimentos de zine. Inclusive, eu tenho um vídeo de zine aqui que a galera curte bastante. Gosto muito de fazer zine. Eu acho que é uma forma muito legal de você experimentar a escrita com a colagem e fazer um formato diferente mesmo, sabe? Sair um pouco daquilo que a gente está tão acostumado, né? Aqui eu já trago coisas mais novas, né? Artes mais novas, que no caso são as artes durante a pandemia, né? De 2020, 2021 e 2022 agora. Então, uma das coisas que eu pude observar nessas artes, assim, principalmente dessa era
da pandemia foi um lado mais abstrato, assim. Eu senti que eu comecei a ir para um lado de querer experimentar coisas novas dentro do meu trabalho, de querer, de fato, assumir esse lado da técnica mista e de querer simplesmente me jogar nessas experimentações e ir para um lado talvez mais abstrato, coisa que eu sempre gostei, mas eu acho que eu nunca tinha explorado tanto isso como eu venho explorado agora. E eu acho que isso diz muito sobre o nosso momento atual e o meu momento atual, né, obviamente, que eu tô no momento de redescobrir a mim mesma, ao mundo, principalmente pós-pandemia. Então as coisas ainda estão muito abstratas para mim. Nada mais óbvio do que eu ir para um lado abstrato. Tipo, hoje eu vejo isso. Na hora, né, quando eu comecei para ir para esse lado um pouco mais abstrato, eu não tava percebendo o porquê. Só tava fazendo e criando. Mas agora, olhando para trás e analisando, eu vejo que faz total sentido com o meu momento e com o momento do mundo também, né? Da gente estar tentando se entender agora mais do que nunca, depois de tudo isso que a gente veio passando, né, nesses últimos anos. Calma aí, deixa eu mostrar. Ai, deixei cair. Então eu venho também explorando mais cores, coisa que fazia um tempo que eu não explorava, sabe? Eu tava meio que usando sempre as mesmas cores e agora eu voltei a brincar um pouco mais com cores e com texturas, coisa que fazia tempo que eu não fazia. Então, tô gostando bastante disso também. E enfim, gente, eu percebi que eu não vou conseguir mostrar tudo aqui, né? Porque realmente são muitos materiais, muitas coisas, mas eu acho que eu consegui passar e mostrar, assim, o principal, e eu acho que já deu pra ver um pouquinho das diferenças, né? Mas uma dica que eu posso dar pra vocês também é registrem todos os sentimentos e pensamentos de vocês num caderno. Eu sempre falo isso no Instagram, em vídeo, com amigas, enfim. Registrem, escrevam, né? Porque isso vai ajudar você também a entender mais sobre esse momento, sobre o porquê que você tá mudando essa técnica artística, ou por que você começou a fazer isso ou aquilo. Com certeza, na parte técnica, eu sinto que eu evoluí muito no sentido de cola mesmo, né? De saber colar melhor ali os elementos, usando colas mais específicas, tendo um cuidado maior, né? Para não manchar o papel do lado. Que isso era uma coisa que eu não olhava tanto antes. Até a qualidade do papel que eu vou usar, a qualidade da cola, olhar mais para a textura dos papéis, entender sobre gramatura. Eu, por exemplo, que gosto muito de usar revistas antigas, entender que eu preciso pensar na questão da durabilidade, na questão de restauração de algumas imagens também. Como a gente está mexendo com materiais orgânicos, né, muita coisa pode se desfazer se você não tiver um cuidado com isso. Então, não expor tanto ao sol, por isso que eu deixo guardado numa pastinha, bonitinho, para não dobrar também, para não sujar, para não cair água. Enfim, então esses são cuidados que eu não tinha lá no começo e que hoje eu tenho, porque eu entendo a importância disso e porque eu também quero, né, reservar, guardar e ter isso bem arquivado aqui comigo. Espero que vocês tenham se inspirado a olhar para a arte de vocês, a analisar essa sua trajetória, a escrever, a documentar e a entender a si mesma para entender também a sua arte. É isso, se você gostou desse vídeo, comenta, dá um likezinho, se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. E é isso.